Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes e tem muita coisa pra gente comentar. A começar pela relação do Dilma com o judiciário. A turma da Globo News ontem estava muito feliz, trazendo novas informações que agora parece que vai. As investigações contra Bolsonaro. Também teve a entrevista, ela chegou a circular no dia de ontem, quero comentar com vocês, destacar algumas coisinhas que a turma basicamente fala que tá certo. É isso aí mesmo, tem que trazer o poder judiciário para garantir a governabilidade. A turma falando, né, para passar pano pro Lula. E teve mais algumas coisas que aconteceram ao longo do dia de ontem, teve o Lula lá na posse também, enfim. Depois quero comentar com vocês sobre notícias ainda no âmbito de justiça e segurança pública, mas coisas do Brasil do Lula, aquele Brasil que deu errado. Não quero adiantar muita coisa, mas teve um caso aí polêmico, que até o Nicolas ganhou um novo processo, acho que vocês devem ter visto, e tem umas notícias diversas sobre segurança pública. No terceiro tópico, quero falar sobre o Brasil acorrentado, aqueles assuntos que nos mostram que parece que trabalham contra o desenvolvimento nacional. E aí, sobre isso, ainda tem mais algumas coisinhas que eu quero falar sobre as geladeiras com vocês. Quero falar sobre o mercado de crédito de carbono, porque agora parece que o projeto vai. O relator chegou num consenso com os governadores e saiu uma nota ontem que você vê, nossa, você vai ver o que é que os governadores querem fazer e o que é que vai sobrar para a população pagar. Vamos ver quem vai ganhar e quem vai perder. Vamos ver os novos campeões nacionais. E se der tempo no final, tem mais umas notícias que ontem tivemos aí algumas ações da Polícia Federal e ações da polícia. E tá ali o Lula, não é à toa, não é à toa. Vamos ver se vai dar tempo de comentar sobre tudo e vejam só. Tá bem claro isso aqui. Ontem no vídeo eu trouxe pra vocês uma nota que foi publicada lá na conta da Malu Gaspar, onde ela explica, né? Não, olha só, os procuradores, né, entregaram um cargo, a turma tá meio assim, aquilo outro. Enfim, vocês devem lembrar que a gente comentou ontem. Teve essa troca aí, né? Porque agora o PGR é o Paulo Gonet, então a turma tá dando liberdade para ele montar a equipe que ele quiser, etc e tudo mais. E a turma da Globo News, que ninguém sabe, né, mas eles têm informações que ninguém no Brasil tem, principalmente no que concerne a Bolsonaro. Aí a turma da Globo News traz assim em primeira mão que o que se diz hoje no Ministério Público, entre as pessoas que investigam os casos da era Bolsonaro, que são muitos e devem chegar em breve à PGR, e que estão vendo essa troca com muitos bons olhos, porque eles acreditam que agora os casos poderão ter finalmente um desfecho célere e bem respaldado. Porque quem estava investigando antes, e aí não ia ter respaldo, que PGR, o Aras ia falar, pô, esse relatório tá meio ruim. A Lindor ia falar, pô, esse relatório tá meio ruim. E agora fala, não, esse relatório tá bom. Seria isso? Diz Reinaldo Turolo Júnior sobre a expectativa em relação à gestão do Gonet frente à PGR em comparação com o período do Aras. A turma do PT tá empolgada. A observar. Mas juntando com a nota de ontem, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Aí vem a Lene Cantanhede, que é da Globo News também, escrevendo sua coluna diária lá no Estadão, para nos contar que Lula almoça com as Forças Armadas e janta com o Supremo, sem pé atrás e dentro da boa e velha democracia. As novas cúpulas dos comandos saíram das manchetes e cumprem suas funções constitucionais. O Supremo saiu de 4 anos muito difíceis no governo Jair Bolsonaro. A boa e velha democracia está de volta. Precisa falar mais algo? Creio que não. Aí, a turma da Globo convidou o petista Christian Lynch. Ele não é filiado ao PT, né? Mas é um petista, é um lulista. Um bate-papo, uma entrevista. Circulou. O pessoal comentou muito sobre a manchete e uma coisinha ou outra. Mas assim, parece até que ele é primo do Nando Moura. Fala o seguinte, né? Lula se aproxima do Supremo para compensar dificuldades no Congresso, diz cientista político. Eu falei, nossa, é sério? Quem pode... Se não nos falassem, a gente ia saber, né, que o Lula tá buscando governabilidade porque ele não consegue, não tem um Congresso. Ah, perdi. E agora? E agora ele mantém boas relações com outros poderes. Aí perguntam lá para as tantas, né? Qual é que tem sido a estratégia do Lula nesse cenário?
Aí o especialista, né, escolhido a dedo pela Globo, fala: é o que eu chamo de Arca de Noé. Bota todo mundo pra dentro, exceto o inimigo escolhido, Bolsonaro e a extrema-direita. Mas então, isso não é botar todo mundo pra dentro. É porque no Brasil, você só tem dois grupos. Só tem dois grupos. Alguém vai me falar que tem algum outro grupo no Brasil? Alguém vai me falar que, gente, é tudo igual. Literalmente é todo mundo igual. Tentar desmontar a polarização, mas isso tem limite porque a sociedade está fraturada. Até os que querem se deixar cooptar, eventualmente não podem. A gente viu isso agora com Sérgio Moro na sabatina. Quem votou nele quer que ele lacre. Mas o Moro, até o Moro entrou pro barquinho do amor. E aí eu tava lembrando uma coisa, que é até engraçado. Você vê que essa turma não finge indignação. Vocês sabiam que nos diálogos da Vaza Jato, é melhor se eu mostrar, né? É que eu vou dar pause. Vou dar pause, que me veio agora na cabeça. Pronto, trazendo o print. Quando teve a Vaza Jato, aí eu já passo aqui, tiveram várias mensagens, né, que foram divulgadas. E aí, lá atrás, quando a gente teve aquelas discussões na época de críticas, porque Bolsonaro escolheu Aras, porque Bolsonaro escolheu outra, etc. Pessoas que ficaram martelando, né, Bolsonaro pela questão do Aras, era a turma, os Moretes e as Deltan Dallagnol-Zetes. E olha que engraçado, né? A turma que hoje finge ser oposição e finge indignação. Em 2017, um dos chats da Vaza Jato é este daqui. Esse chat, ele ocorreu entre o Deltinha e outras pessoas. Deltan Dallagnol, às 8h42. Ele tá falando com o Boquita, né? Que é o Carlos Fernando Santos Lima. O Carlos Lima. O Deltan começa. Chat privado, né? Acho difícil apoiar alguém, mas acho bom você saber. Este pedido vou mandar só para você, porque é um off imenso. Aqui é o Deltan Dallagnol, falando com o Carlos Lima. Olha, ele tem um off, um pedido. Cláudio Dantas, que agora tá na Jovem Pan, na época do antagonista, quer saber quem a força-tarefa gostaria que fosse o próximo PGR, mesmo que sem apoio formal público. Nas palavras dele, importante para a gente apoiar certo. Ou seja, na época, o antagonista iria soltar uma série de notas apoiando o nome e criticando o outro. Daquele jeito, né? E aí o Deltinha tava conversando com o Boquita. E aí? Qual o nosso nome? Qual o nome da força-tarefa? A FT é força-tarefa de quê? Da Lava Jato. Importante pra gente apoiar certo. Esta é a minha primeira eleição para a PGR. A de 2015 não conta, né? A recondução era natural e as outras acompanhei de fora. Mas me parece que é algo bem político e disputado. Alguns candidatos estão fazendo campanha fora do MPF. Também, Carlos Frederico contratou a assessoria de empresa. Ele coloca ali umas notas. Aí coloca ali o Mário Bonsaglia, ali o Risco Tempo, blá, blá. Aí vem o Deltan. Juntando tudo isso, acho que seria uma boa sugerir um nome para ser apoiado pelo antagonista. Em off, claro. Mesmo se não houver um nome de consenso na força-tarefa, podemos dizer quais seriam potencialmente melhores para a Lava Jato, as 10 medidas e as 10 mais. Posso passar a info para o Cláudio sem citar nome de ninguém da força-tarefa. O Deltan ia passar a imagem em off pro Cláudio Dantas. Aí o Carlos Lima, o Boquita, avisa. Os nossos nomes? Os nomes da Lava Jato? Nicolau e Mário. Sabe quem é o Mário? É o Mário Bonsaglia, que inclusive foi o candidato da Lava Jato em 2019 e aí perdeu pro Aras. E sabe quem é o Nicolau? Sabe quem é o Nicolau? Dá pra ver aqui o sobrenome dele? Nicolau Dino. Dino? Esse Nicolau Dino é quem? É irmão do Flávio Dino, gente. Era o candidato do Deltan Dallagnol. Você tá entendendo? Aí agora vem o cara, pra cara de vocês, falar que tá indignado, que não tem como aceitar que isso, aquilo, outro, e o povo cai. O povo cai, gente. Aqui é o que eles falam quando vocês não veem. Aqui é o privado. E por isso que eu sempre bato na tecla e falo, gente, eu já vi esse filme. Quando você se debruça e você conhece o que essa galera tá pensando, tá aí.
Tá lá o Christian Lynch, aí um petista falando pra Globo, não, até o Moro agora tá no barco, até o Moro é aceitado no barco do Lula, a Arca de Noé, até o Moro, só não Bolsonaro, o problema é Bolsonaro. Mas há quem jure de pés juntos que aqui é oposição, oposição, Deus tá vendo. Isso aqui, acho que eu comentei pela primeira vez nesse diálogo, no episódio 287. A gente tá no 1515. Imagina por que eu fico falando isso. No 287 eu já tinha dito isso. A gente tá no 1515. São mais 3 anos. Mas vamos continuar. Aí na entrevista no Globo, lá com o Lynch, pergunta o seguinte: o senhor defende que a governabilidade de Lula também passa pelo Supremo? Pela impossibilidade de um presidencialismo de coalizão, como funcionava no passado, e que permitiu, em seus mandatos anteriores, implementar em grande medida seu programa de governo, Lula percebeu que tem que incluir o Supremo. Ainda mais após o tentativa de golpe, né? Fez uma aliança estratégica. É um presidencialismo de coalizão que agora vai ter que incorporar o judiciário. Ele chama o Supremo para conversar, faz churrasco, analisa o Congresso, que o que eles não dão, o Supremo pode dar depois, e facilita a governança porque consegue boa vontade em julgamentos estratégicos. Lula está tratando o Supremo como terceira Câmara do Congresso. O que é o Gilmar Mendes, se não um senador? O que é outro ministro lá mesmo? Agora tem Dino, tem um peso político. Agora será preciso nomear políticos para o Supremo, como se nomeia para o TCU. Teremos uma mudança no perfil dos ministros? Todo mundo se deu conta da centralidade do Supremo. O PT não tinha essa noção antes. Não escolhia pessoas que fossem políticos. Havia um discurso republicano. Isso acabou. E não foi o PT que fez isso. Foi Bolsonaro quando nomeou Aras. Eu falei, o Christian Lynch deve ser primo do Dano Moura, porque agora é o Aras. Pronto. Foi Bolsonaro que desvirtuou as coisas quando nomeou Aras, gente. A culpa é de Bolsonaro. E aí depois, escolheu André Mendonça e o Cássio. Lula faz o mesmo com sinal invertido. A era de ministros liberais republicanos, de professores, acabou. Isso tende a empoderar mais a corte. Os ministros sempre foram um poder político, mas Lula está botando o Supremo na engrenagem da governabilidade até para compensar as dificuldades do Congresso. Eu tenho certeza de uma coisa, que se os anos nesse Brasil passarem, se as décadas passarem, e um presidente que não é de esquerda chegar ao poder e ele tiver maioria no poder judiciário para validar qualquer tipo de coisa que ele quiser, leis, eu tenho certeza que a percepção do Christian Lynch vai mudar, assim, vai inverter uns 180 graus. Isso daqui é a justificativa única, porque é o candidato deles. É a história da manopla do Thanos. Como é eles que estão utilizando, vale tudo. No dia que esse cenário mudar, aí vai dar ruim. Mas beleza. Aqui só para mostrar, se vocês não viram, os brasileiros do ano, eleitos pela Istoé. Vocês podem ver aqui quem foram os escolhidos, você pode concordar ou não. Aí, continuando. O Lula participou lá da posse. Eu dou uma pausa aqui só para acalmar a cachorra que tá latindo. Tava lá na posse do Gonê. Aí falando, né? Não, que agora as coisas vão voltar ao normal, né? Isso aí, a instituição vai cobrar normalidade. Aí veio o Reinaldo Azevedo falar o seguinte: imaginem o que passa pela cabeça do Dilma, de frente para Janot, depois de ter passado 580 dias preso em razão de uma condenação sem prova. Aí eu achei esse comentário aqui muito pertinente. O Marfinha fala, né? Porque o Reinaldo Azevedo tá falando sobre condenação sem prova. Aí ele fala, rapaz, eu fico pensando, Reinaldo, você defende que Lula foi condenado sem provas. Beleza. O cara que veio a falecer, o Clezão, também foi preso, né? De um jeito assim meio questionável. Será que o Reinaldo Azevedo se comove pela história do Clezão? Teve outro caso que a gente comentou, saiu no Metrópolis, de um cara que ele fala, cara, eu não tava em Brasília no dia 8, eu tava em São Paulo. Eu só postei uma foto no meu Instagram. Eu não tava em Brasília. Passei 4 meses preso. Será que o Reinaldo Azevedo ele se comove? Eu acho que não. É só
questão ideológica. A galera não tem a mínima coerência. Porque esse cara fala, não, eu me comovo com Lula, mas eu também me comovo por isso. Porque eu não tô pela questão do Lula, eu estou pela causa. É o certo pelo certo. Se é sem provas para todo mundo. Não importa se é de direita, esquerda, para cima, para baixo, liberal, conservador, comunista, não importa. Eu estou lutando pelas prerrogativas que todo réu merece ter no Estado Democrático de Direito. Por outro lado, Marcos Bittar, senador, lá pelo Acre, relator da CPI das ONGs, anuncia que ontem foi apresentada uma PEC da anistia. Vai ser difícil. Espero que os senadores trabalhem para avançar, mas envolve exatamente a turma do dia 8 de janeiro. Falei, hashtag PEC anistia, hashtag 8 de janeiro, hashtag Bolsonaro, hashtag direita. Passa pela boa vontade do Pacheco e depois ainda passa pela boa vontade do Arthur Lira, né? E tem que conseguir 49 votos no Senado, 49 dos 308 votos na Câmara. Mas, independente, tem que começar de algum lado. Espero que essa medida realmente possa frutificar, porque precisa, né? Aí você volta pro Dilma. Você volta. A boa e velha democracia. Lula tenta evitar que TCU fiscalize seus recebidos. A AGU vai tentar anular uma decisão do TCU que exige auditoria e fiscalização dos presentes recebidos pelo presidente petista. O Lula não quer. Por quê, gente? Por quê, gente? Me explica aí que eu não estou conseguindo entender. Alguém poderia me explicar porque eu não estou conseguindo entender? E aí, falando de TCU, a área técnica do TCU pede ressarcimento de 11 milhões de reais aos cofres públicos à ministra da Saúde. O processo concluiu que Nízia não comprovou a regularidade da aplicação de recursos repassados pela União em contrato firmado com a Fiocruz quando o órgão era presidido por ela. Mas aqui foi a área técnica. E a gente sabe que agora tem a governabilidade. Eu quero saber se a área política ou a área jurídica, não sei, né? Se o Otávio também acha que isso deve acontecer, deve ser ressarcido ao observar os próximos episódios. Mas, do jeito que está o Brasil, ninguém nutre muita esperança, né? E aí, pegando a linha da questão do senador, o que tem que fazer? Ainda que seja difícil, tem que tentar. Ontem, a turma do Metrópolis postou essa nota. E eu já tinha visto algumas pessoas da família Bolsonaro comentarem sobre isso. Até o próprio Bolsonaro falar, cara, às vezes a turma fala, xingaram vocês, fizeram isso, fizeram aquilo outro. Aí o pessoal fala, judicializa. Eles falam, pô, mas às vezes não adianta muito. O problema não é judicializar, não é que a gente fica de braço cruzado, é que sabe como é, né? Mas enfim. O ministro Cristiano Zanin deu vitória a André Janones contra Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro acaba de sofrer uma derrota na Suprema Corte pela caneta do Cristiano Zanin. O ministro registrou na sexta-feira uma queixa-crime movida pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o Janones pelo crime de injúria. A ação havia sido movida por Carlos em agosto de 2022, no início da campanha presidencial, depois que Janones o chamou de miliciano, vagabundo, bosta, publicações no Twitter. Mas de boa. Em sua decisão, segredo de justiça, mas o Metrópolis teve acesso, o ministro considerou que os dois são hoje notórios integrantes de grupos políticos adversários e apontou haver uma imensa quantidade de informações sobre narrativas, acirramentos e críticas de evidente reciprocidade entre ambos. Eu, assim, sei lá, pode ter muita coisa, mas eu pelo menos que acompanho, eu não vejo o Carlos Bolsonaro adjetivando, né, pessoas. Ele pode utilizar de adjetivos genéricos, só assim, os isentões, isso. Vai chegar a apontar o dedo, o Janones falar, o Janones é isso, é isso, é isso, é isso. Eu normalmente não vejo. Eu não vejo, são só por mim. Abre aspas. No caso concreto, é possível verificar na própria petição inicial que algumas expressões supostamente utilizadas pelo querelado, apesar de reprováveis, traduzem retorção e reciprocidade, referindo-se claramente a embates ou contingências anteriores entre os dois indivíduos.
Além disso, o ministro entendeu que os ataques de André Jananes a Carlos são genéricos e estão relacionados à atividade política do deputado, cobertos, portanto, sob imunidade parlamentar. É isso, né? É isso. Então, tomar que essa regra também possa valer, né? Quando for o inverso. Quando for alguém de esquerda reclamando de alguém de direita, né? Tomara. Tomara. Aí teve um caso aí nos últimos dias. Aqui é a imagem do vídeo que circulou na internet. E a imagem que a matéria da Metrópolis utiliza. Vocês podem ver ali na manchete, né? Prêmio, e eles colocaram entre aspas, Atleta Feminina 2023 para Nicolas gera protestos da oposição. Perceba que é Nicolas com C de, sei lá, CD. C de comida. O Nicolas, que a nota se refere, é esse aqui, ó. Tá aqui desse lado da foto, né? Essa daqui. Mas enfim. Nicolas SRN se classifica como não binário. Esta pessoa aqui se classifica, né? E ganhou o prêmio de atleta feminina e revelação feminina deste ano pela performance no jogo de computador Valorant. A 7ª edição do prêmio foi marcada por show, a cerimônia, né? Papapá. Aí, o que foi que rolou? O Nicolas Concal, o deputado, comentou sobre o caso. Era o comentário dele. E teve a reação da esquerda. Erika Hilton, do PSOL, denuncia Nicolas Ferreira ao Ministério Público Federal por preconceito, né, fobia, após deputado ironizar a jogadora de esportes não binária. O Nicolas fala, não ironizei, e ainda que tivesse, ironia virou crime, ironia foi o que aconteceu nessa premiação. São os verdadeiros intolerantes, tudo que eles discordam se torna crime. A verdade está sendo sufocada. Aí, diante disso, até a Janaína Pascoal, né, isentona, apareceu. Ela faz todo um disclaimer, né? Pô, sou contrário a todo tipo de violência, sou favorável à inclusão. Faz, pá, isso, papapá. No entanto, se há um concurso em que se avalia a atleta feminina do ano, parece razoável que a pessoa a receber o prêmio seja uma mulher. Se não, o concurso deveria ser simplesmente atleta do ano. É muito duro as mulheres serem novamente colocadas em último plano e não poderem sequer questionar sobre o risco de serem tratadas e até investigadas como fóbicas, preconceituosas, babá. Antes eram os homens, depois as mulheres, depois, enfim. Não quero magoar ninguém, mas no mínimo temos de manter o direito de nos manifestar e pedir reflexão séria acerca do que está acontecendo. Aí o Roger, do Traje Rigor do RT, fala o seguinte: desculpe, Janaína, mas, cara, a confusão começa quando é necessário justificar o óbvio antes de dar a sua opinião. Tipo, sou favorável à inclusão, convivência, divergência. Blá, blá. Cara, isso não existe. Todo mundo tem suas preferências, claro. Temos que ser educados com todos. Mas não é possível gostar de tudo. E aí, só se discutindo, né, crimes, etc, tudo mais. E o que eu fico vendo às vezes é o seguinte: a turma do PSOL, eles estão preocupados com algumas situações. Beleza, eles têm a preocupação deles. Mas isso aqui. Deputados do PSOL entram com ação no Ministério Público para impedir a apreensão de menores sem flagrantes nas praias do Rio. Gente, vocês acham que realmente vai ter algum tipo de predileção? Ah, vamos prender esse menino aqui porque a gente não gostou dele. Vamos prender porque a gente não gostou dele. Pode até acontecer, mas acho que se acontecer vai ser involuntário. Não vai ser por perseguição. Mas essa é a preocupação do pessoal. Essa é a preocupação do pessoal. A gente comentou sobre isso esses dias. Primeiro derrubou, depois o governador pediu pro tribunal: rapaz, não faça isso, gente. A segurança pública tá dando errado. Aí o presidente do TJ reviu. Agora o pessoal tá judicializando de novo. Aí você vê, ó. Trio aproveita trânsito para aterrorizar e roubar motoristas em rodovia no litoral de São Paulo. Eu acho que, assim, esse daqui é um problema que o pessoal parece que não tá nem aí. Eu não consigo ver movimentações de deputado do PSOL, senadores do PSOL, nem espero, né? Mas será que eles não deveriam também se preocupar com esse tipo de coisa? Até para mostrar coerência, porque depois o pessoal reclama e fala o seguinte: poxa, pessoal, vocês só se preocupam com pautas identitárias? Quando é um crime identitário? Ele fala: não, eu também estou preocupado com a segurança pública, olha o que eu fiz. Então, seria bom até para eles
Cara, assim, a agenda de segurança pública deveria ser algo acima de esquerda e direita. Principalmente é o consórcio que adora falar de polarização. Ai, a polarização. Ai, a polarização é tão ruim. Ai, temos que superar a polarização. Cara, então vamos fazer isso na segurança pública? Não. A direita está preocupada com o povo, está preocupada com a vítima, e a esquerda está preocupada com o direito dos manos. Bando invade casamento, faz arrastão e puxa cabelo de mulher. Imagine, uma data festiva, que você quer relembrar pro resto dos seus dias. Pô, muita gente faz, às vezes, esforço, o pessoal até contrai dívidas, não, casar quer fazer uma festa, sabe, aquele sonho. No meio do casamento, entra um bando, 5 pessoas, e assalta todo mundo. O que é que tá acontecendo com o Brasil? Onde é que tá o PT? Onde é que tá o PSOL? Eu queria muito ver, pelo menos, ainda que não apresente uma medida, um projeto de lei, nada, pelo menos um deputado de esquerda falando sobre isso, mas eu não vejo. Eu não vejo um deputado de esquerda preocupado com isso. Estão preocupados em passar pano pro Lula e falar que Bolsonaro tem que ser preso. Ex-delegado geral de São Paulo é assaltado com uma ferramenta na cabeça dele no litoral. Tá ruim, viu? Tá ruim. E não tá ruim só aí, não. 16 aves apreendidas na casa de Anderson Torres param por perder a vida no Ibama. O Ibama do Lula, o mesmo Ibama que sabota a Petrobras e impede a Petrobras de explorar a margem equatorial, a mesma margem equatorial que empresas americanas, do amigo Biden, está explorando na Guiana. A Guiana pode, o Brasil não. Aí, entre 18 e 24 de maio, 13 vieram a falecer no Ibama, não havia passado por perícia. Outras 3 vieram a falecer a partir de junho, de acordo com o lado da Polícia Federal. Entre os animais estão bicudos verdadeiros e curiós. E aí? Vai ter alguma comoção nacional? Aquela pergunta de sempre, né? E se fosse na era Bolsonaro, será que ia ter um clamor? Mas, como é da era Lula, aí pode ser o que for. É o que, Nami? Vem aqui. Nossa, ela tá atacada hoje. Vem aqui. Vem. Vem aqui. Vem. Vem, Curió. Vem aqui. Jump. Vem. Vem aqui. Vem. Não, vem. Vem aqui. Não vai pular, não? Vem dar um oi. Na câmera. Vem. Ah, tá demais hoje, viu? Tá revoltada. Latindo pra todo mundo. Oxi. Parece que é petista. Só sabe falar latino. Calma aí, viu? Aí, ó. Tu já viu, viu? Mas enfim. Aí. Olha isso aqui. Olha essa daqui. Que tem a ver com o mercado de carbono. Tava passando ontem no Twitter, aí eu vi essa nota. Eu já tinha separado pra trazer em vídeo. Eu já tava revoltado. Aí depois que eu vi a nota do mercado de carbono, eu falei, não acredito, velho. Ô, descaração. Pará, do Helder Barbalho, o que tá voando aí na agenda verde, indo pras COPs, né, prometendo céus e terras, abraçou o entreguismo, enfim. Pará vai conceder área ameaçada da Amazônia para recuperação pela iniciativa privada. Olha como ele é bonzinho. Em troca, a empresa que reflorestará a área poderá explorar o local comercialmente e a principal fonte de receita estimada é a exploração do mercado de carbono. Vai dar lá, o pessoal planta umas árvores aí e começa a coletar, né, crédito de carbono. Aí eu falei, já tava ruim. Ainda mais vindo do Helder Barbalho. Aí eu continuei lendo a nota. Lá no finalzinho, e eu acho que foi proposital, que a imprensa não quis dar destaque, eles falam assim, ó. A empresa poderá explorar também outras atividades, como turismo ecológico, né, beleza? E as empresas vão poder explorar a biodiversidade da região. Como? Coleta de sementes. Mas a expectativa de maior rendimento mesmo é o mercado de crédito de carbono. Olha, gente, não se preocupem com a biodiversidade. Não se preocupem. Não, só as sementinhas aqui
Só as sementinhas? Só levar umas mudinhas aqui do Brasil para serem estudadas em outros países? Quem sabe registrar algumas patentes e saquear o Brasil mais uma vez com biopirataria? Biopirataria não, que aqui não roubou nada. O Helder Barbalho liberou. A culpa não é nossa. Fizemos tudo dentro da lei. E aí eu vejo uma coisa dessa, eu lembro como roubaram a borracha do Brasil em 1870, o Henry Wickham levou lá para a Inglaterra, que depois transferiu para o Sudeste Asiático. Teve o caso do pau rosa, que é uma árvore, né? Faz o extrato para fazer aquele perfume, o mais famoso do planeta, que é o Chanel número 5. Aí tem o caso de alguns soros, que são feitos a partir de alguns animais peçonhentos, cobras, que já tiraram do Brasil para outros países. Teve um caso que a gente comentou em vídeo recentemente, que é um colírio que gera, sei lá, alguns poucos bilhões de dólares por ano para um laboratório alemão e que é de um extrato que também só tem no Brasil. Mas não nada. Não se preocupa não. É só crédito de carbono, viu? Deixa que a gente vai estudar. Não vai ganhar muito dinheiro com isso não, gente. A gente não vai ganhar muito dinheiro. Não, deixa lá. Deixa a gente olhar aqui essas árvores, viu? É só árvore. É só árvore. Isso é o que está sendo feito agora. No governo Lula, né, com apoio do seu aliado Helder Barbalho. E esse projeto, ele foi apresentado ainda na COP. Ainda foi lá na COP apresentar. Olha só como ele é um entreguista. Olha como ele é um bom entreguista, rapaz. Vai lá na COP, fala, não, olha só. Aí, para ficar pior, Agenda Verde. Relator de mercado de carbono cede a governadores e projeto pode ser votado. Olha como as notícias se encaixam. Machado assentiu que estados possam vender créditos de carbono produzidos na totalidade das áreas preservadas em seus territórios. Kim Paim levantou esse aspecto, falou, gente, cuidado com o imposto das que fazem mal. Mas vai tudo. Não, vai fazer mal. A desculpa é para que economizar, né? Você vai economizar energia. É o meio ambiente. É o meio ambiente. Guarda comida na... E aí vem aquela trolha que vem entrando no Vale lembrar caminho. que o Alba já comprou geladeiras. As geladeiras do Semidana com 2 portas custam 10 pau, mas a geladeira para o consumidor custa R$2.000, R$2.500. Você compra uma belíssima geladeira. Pobre não come geladeira. Falei, pô, fiquei feliz. Que querendo ou não, o Pânico passa na rádio, né? Falei, pô, uma galera aí. Ouvi falar, pô, poder contribuir com isso, né? Levar um pouquinho de informação. Falar, gente, olha o que tá acontecendo. Olha essa agenda verde, como ela tá se virando contra o pobre, contra o pagador de imposto, o cidadão comum. E aí depois fiquei mais feliz ainda, que eu falei, nossa, até o Jair compartilhou. Aí, sabe como é, né? Mas tá ali, ó. Geladeira mais cara. Detalhando que a tal dessa agenda SG, as consequências extremamente negativas para o brasileiro. Batendo nessa tecla, que é só um exemplo. Esse carro da geladeira é só um exemplo do impacto que vai ter na vida de vocês. Esse argumento, gente, esse argumento ambiental, ele foi utilizado em fevereiro desse ano. Se vocês pegarem o Atlas de fevereiro, tá aqui, ó, kimpaim.com.br, quem é assinante, vocês veem que tem um capítulo lá falando sobre o aumento de imposto, logo no início, tá? É o capítulo número 2, se não me engano, que já é de economia. Tá lá. Falando como foi o aumento do combustível, os argumentos. Teve uma nota da Miriam Leitão falando que do ponto de vista ambiental se justifica, tem que aumentar, porque das emissões de carbono, que isso, que aquilo outro. Fevereiro, já transferiram a conta para o povo para salvar o planeta, para salvar a mãe Gaia. E olha essa daqui. Isso daqui eu tava passando no Twitter e eu vi um perfil chamado Moreira. Ele compartilhou essa nota, eu falei, rapaz... 17 de janeiro de 2021. 2 anos atrás. Aquecimento global. Como a sua geladeira está esquentando o planeta. Já tem 2 anos que eles estão tentando... a geladeira é um problema, viu? A geladeira é um problema. BBC, gente. A matéria saiu no G1, mas é do BBC, né? Uma mídia da Inglaterra. E é o que eu bato na tecla. O Lula, ele continua amando a Venezuela. O Lula ama Cuba. O Lula ama aquele país vermelho, né? Bem comunista. O Lula ama a Rússia. Tudo isso daí. Mas o Lula, ele tá implementando. Quando der, ele implementa essa agenda desse pessoal. Mas a agenda prioritária do Lula é essa daqui, ó. É a agenda globalista da ONU. Essa agenda ocidental. A do amigo Biden.
Tá aí. Desde 2021 que já tinha essa ideia, o Lula colocou em prática. Isso não é aleatório, gente. Já tá aqui, ó. Mira, vai na geladeira. E olha a safadeza. À medida que os países ao sul do globo, ao sul global, os países pobres, estão começando a aumentar sua riqueza, sua capacidade de comprar aparelhos de ar-condicionado e geladeiras está aumentando drasticamente. Qual foi o exemplo que eu dei pra vocês ontem? Eu falei, gente, olha só, pensa antigamente. A roça, quando você ia, a avó de vocês, era a luz, uma tomada pra TV, a tomada da geladeira, a tomada do liquidificador e acabou. Hoje em dia é micro-ondas, é lavar louça, ar-condicionado, é isso, aquilo, outro, papapá, várias TVs. O consumo de energia do mundo continua aumentando. Porque o pobre vem tendo acesso um pouco mais. Sem mudanças radicais na indústria de refrigeração, a projeção é que as emissões, né, continuem com um aquecimento equivalente a 20% das emissões de carbono em 2050. Você tá entendendo? Não é aleatório. Existe um plano que está sendo colocado em prática. Isso daqui não é blog de direita, é o G1 repercutindo a nota da BBC em 17 de janeiro de 2021, falando: geladeira, aumente o preço. Por quê? Porque é o que todo mundo tem em casa. Bote pro pobre pagar. Quando as pessoas vão acordar. Aí falando ainda sobre essas coisinhas, né? Turma de muito amor. O bilionário espanhol que palestrará no Brasil Economic Forum na Suíça. O Dória vai fazer um evento na Suíça, né? Só falta sem Davos, não sabe, eu não sei qual é a cidade ainda. Brasil Economic Forum. É o mesmo nome do fã do Klaus, só muda que em vez de ser mundial, é brasileiro. E aí chamando um monte de gente, bilionários e não sei o que, etc. Gente, pra quê? Pra que fazer? Qual o objetivo? Será que vai ter alguma coisa que vai ser discutida nesse evento? Veja e lide. Lembra que isso é uma matéria este ano na revista Piauí, falando sobre como instituições financeiras começaram a comprar veículos de imprensa? Eu acho que ela não fala sobre a Veja, mas eu acho que se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem uma instituição financeira que a Veja agora tem uma relação muito simpática, de muito amor e carinho, mas não vou falar porque quem sou eu na fila do pão, né? Não tem nem como a gente tancar uma coisa dessa. Mas olha o que tá acontecendo. É todo dia um 7-1. E assim, umas coisas, cara, qual é o ganho do Brasil disso? Aí nessa mesma linha, instituições financeiras, mercado financeiro, Faria Lima, quem apoia essa agenda, Tabata sai na frente e empresários dão 1.300.000 para pré-campanha. Porque aí de boa, não, tu botando, gastar uma coisa ou outra, que gasto oficial de partido não pode. A turma tá dando estrutura, né? E aqui uma coisinha cá, uma coisinha colar, pra ajudar, né? No translado, no avião, começava naquela campanhazinha básica. Aí você vai ver quem tá ajudando a Tabata. Nomes importantes do mercado fizeram doações aos cofres do PSB, que somam 1.300.000. Os custos de uma pré-campanha são altos e o dinheiro do Fundo Especial para Financiamento de Campanha foi depositado pelo TSE na conta dos partidos entre agosto e setembro do ano eleitoral. Aí, o fundador da Natura, Guilherme Leal, também lá do Aripiaú, que inclusive foi um instituto que levou alguns jornalistas recentemente, né, do consórcio de jornais que são impressos para a COP28. Ele, junto com o ex-CEO do Itaú, Cândido Bracher, Itaú Pedra Preta, cada um deles doou 300 mil reais para o PSB. Os grandes tubarões do mercado financeiro. Marcos Lederman, da Joint Invest, doou 250 mil. Armínio Fraga, que vocês conhecem muito bem, o Armíniozão. Luiz Stuberger, da Verde Asset. O Stuberger a gente já comentou com ele até nós diversas vezes, porque ele prometia no passado que não, que o Lula é o melhor candidato, que o mercado internacional, os investidores internacionais adoram o Lula, etc. E aí deu errado. O Stuberger até era apoiador do Moro, aí ele mudou. Mas você vê que é a mesma coisa. Os apoiadores do Moro e do Lula são os mesmos. E agora tá com a Tabata. Enfim, Marcelo Medeiros, Talanques, eles contribuíram com 100 mil cada. Aí ainda tem o Florian Bartunek, da Constellation, 80 mil. Já Roberto Pedotti,
que é conselheiro do Conselho Deliberativo da WWF, Ongueiro, e o ex-presidente do Banco Central e do BNDES, Pércio Arida, que o Diogo Mainardi chegou a celebrar que seria o cara que ia fazer o projeto econômico do Moro. O Diogo Mainardi falou isso, temos o registro, o print eterno, e que o Pércio Arida foi depois ajudar o Lula. Cada um dos 50 mil. Aí a Yara até bota as duas notícias, né? Ela destaca ali o WWF, ela traz um post da Tabata, né? Sou parte da geração que tem um dever de proteger a Amazônia e assim farei, Salles. Ricardo Salles, eu vou proteger a Amazônia, Salles. A Yara até brinca, né? Chegou o dia de entender por que ela protege a Amazônia com tanto dever. Imagine a Tabata, prefeita de São Paulo. Eles nem estão contando, gente, com a possibilidade dela ganhar. Mas depois dessa eleição, a Tabata vai sair mais forte. Quem sabe ela tem a força para 2026 disputar um cargo no Senado. São 2 vagas. Nunca se sabe, né, como é que vai ser o potencial eleitoral da Tabata. O governo, não sei, é novinha. Olha quem tá apoiando esta agenda. Olha o tal mercado. Tá totalmente desmascarado, né, desde que o Lula chegou ao poder. Mas continuando, ainda mais lugar notícias, vai ter de comentar sobre tudo hoje. Ontem logo cedo, né, operação da polícia sempre de manhã cedinho. Tribunal afasta a deputada estadual do Rio de Janeiro por envolvimento com milícia. Lucinha do PSD, o partido do Kassab, do Pacheco, do Eduardo Paes, é alvo de operação da PF e do Ministério Público do Rio de Janeiro sob suspeita de atuar em favor de grupo criminoso. Aí a Globo comenta sobre isso, falando o seguinte: deputada afastada da Alerj citou Ceciliano em diálogos com o miliciano interceptados pela PF. O Ceciliano é do PT. Chamada de madrinha pelos milicianos, Lucinha é acusada pela PF de atuar para soltar presos em flagrante durante uma operação policial, além de trabalhar pela troca do comando do batalhão da PM na região denominada pelo chamado Bonde do Zinho e da unidade da PM que investiga, né, a turminha do mal. O grupo é chefiado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Nas 2 ocasiões, a deputada usou o nome de Ceciliano para explicar como intercederia em favor dos interesses da quadrilha em conversas com Domício Barbosa de Souza Aldon, responsável pelo caixa, né, do grupo. Na tentativa de omitir o nome do político, o então dirigente da Alerj era chamado por Lucinha em diversos diálogos de presidente. O Ceciliano, André Ceciliano, era presidente da Alerj. Ceciliano deixou a presidência da Alerj em fevereiro do ano passado e em março se tornou secretário de Alexandre Padilha, o ministro de Relações Internacionais do Lula. Lula! Aí aqui tem um print, ó, que tá na nota da Globo. Em diálogo com o miliciano, a Lucinha admite interferência para soltar presos e compartilha selfies com o então presidente da Alerj, André Ceciliano. Lula! Lula! Quem é aquela pessoa com a Lucinha, gente? Quem é o cara de barba com a Lucinha? Quem é, hein? Conta pra mim! Seria bacana. Gente, será que essa matéria. Será que se a Lucinha fosse apoiadora. Olha, vamos pensar, né? Lucinha, ela postou fotos, selfies, do presidente da Alerj, do PL, do partido de Bolsonaro. Já pode, imagina, né? E aí, a Lucinha fez campanha para Bolsonaro no ano passado. Será que a Globo ia soltar uma nota que a foto de capa ia ser Lucinha com Bolsonaro? Eu não sei. Eu acho que não, que a Globo não é de fazer isso, né? A Globo é um jornalismo muito sério. Nossa. Esse é o Brasil que, infelizmente, a gente não vê nos portais de notícia, porque sabe, a boa e velha democracia voltou. A boa e velha... Ontem teve o caso do Marcelinho Carioca. Eu não vou entrar no caso em si, que... Enfim... Aí os blogs petistas, né, trataram de... E aí, como é que a gente vai pra gente jogar Bolsonaro no meio, hein?
Aí o Diário do Centro do Mundo coloca: ex-jogador bolsonarista Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians. O ex-jogador bolsonarista. Então, né? Olha, esse daqui é o adesivo do Marcelinho, quando ele disputou o cargo de deputado estadual. Não parece que é bolsonarista. Teve até vídeo da época. Não parece. Olha, até o Padilha. O Padilha tá demais. O Padilha. O bolsonarista. Aqui são as coisas que não tá na Globo. Não tá na. Mas existiram. Só a Globo só não vai contar por. Não sei por quê. Não sei se é porque o Lula não quer. Eu sei que não vai passar na Globo. Não vai. Não vai. Pegando aqui o bonde, né? O que tá acontecendo no Brasil. Investigação aponta Vai-Vai como reduto do primeiro comando. A Vai-Vai, uma das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo, dona de 15 títulos do carnaval, tornou-se um reduto da facção, segundo relatórios de investigação da Polícia Civil. Os documentos a quais a Folha teve acesso fazem parte de um processo de lavagem de dinheiro que corre em segredo de justiça em São Paulo. E tem entre os alvos, então, o diretor financeiro e conselho da agremiação. O Brasil precisa discutir segurança pública. A coisa está fora de controle. Mas há muito tempo, assim, o brasileiro perdeu a capacidade de se escandalizar com segurança pública. Perdeu a capacidade. Tudo virou normal. Absurdos viraram normais na vida do brasileiro. A gente tem que voltar pro mundo onde, quando fala, rapaz, tal pessoa perdeu a vida no assalto. A gente fala, que absurdo, assim, virar notícia do ano. Meu, o que está acontecendo com o Brasil? Como assim uma pessoa perdeu a vida? Nossa senhora. Não, peraí, pô. Tá demais. A gente naturalizou as coisas. Não dá mais, gente. Até onde? Porque isso daqui é uma coisa que você não resolve no estalar de dedos. Não, voltou, agora é Bolsonaro. Não vai resolver com estalar de dedos. Ainda nesse meio tempo, fiquei surpreso em parte, por outra não. Sabe a Blaze? Aquela empresa que tinha um garoto muito espertinho que fazia publicidade para ela? Então, a empresa passou no Fantástico. Influenciadores passaram no Fantástico, mas esse garoto muito espertinho não passou. A Globo blindou esse rapaz. Não sei quem é. Mas tá ali, ó. Jogo do aviãozinho. Justiça bloqueia 101 milhões de site de apostas que promove jogo ilegal divulgado por influenciadores. Na decisão que bloqueou 101 milhões da Blaze, a justiça determinou que o site fosse retirado do ar, mas a ordem judicial não surtiu efeito. Um dos endereços eletrônicos usados pela plataforma até parou de funcionar, mas outros vieram no lugar e a oferta de jogos online continuou normalmente. A questão é que a empresa não tem sede nem representantes legais aqui no Brasil, o que dificulta o trabalho da polícia de chegar aos responsáveis. Aí, algumas pessoas apareceram no Fantástico, dentre elas o Carlinhos Maia. Aí o cara ainda tem a cara de pau de vir a público. Carlinhos Maia, eleitor do PT, eleitor do Lula, fez campanha. Carlinhos Maia se pronunciou após as polêmicas em torno das casas de apostas no Brasil. Se eu disser pule do penhasco, você vai pular? Não. Você joga porque quer. Aí o jornalista do Metrópolis, Samuel Pancher, deu RT falando o seguinte: cara, esse argumento não faz o menor sentido. Se você diz pra pular do penhasco, cara, ninguém vai fazer, porque a consequência é óbvia. É óbvio que vai dar ruim. Agora, se você fala que um jogo vai deixar as pessoas ricas, que esta é a propaganda, mas na verdade só dá prejuízo, você tá enganando, cara, o público. Isso é mentira. E esses são os influenciadores do Brasil. São as pessoas, né? Porque eles têm muitos seguidores, eles devem saber, né, como salvar o Brasil. Porque eles têm muitos seguidores. Eu não sei qual é a relação entre muitos seguidores, muitos likes, né? Ter muito dinheiro e você ter solução para os problemas nacionais. Pelo contrário, essas pessoas apoiam uma ideologia que está destruindo o Brasil. E a gente tem que se perguntar como a gente pode fazer para furar a bolha e conversar com as pessoas que escutam esses influenciadores para falar, gente, olha só, tá dando errado. Tá dando errado, pô. Vocês não querem ver o Brasil dar pra frente? Então vamos aqui conversar junto, que tá ruim, pessoal. Tá todo mundo pagando o pato junto. Tá todo mundo pagando o pato junto.
E não tem ninguém percebendo isso. Enfim. Ainda tinha umas notícias extra, mas aqui, ó, se eu passar aqui, ó. Hein, Valdemar? Mas aqui a gente deixa pra amanhã. Tinha mais de confusão, mas já tá aqui 1 hora, já tá bom. Graças a Deus, tem tempo pra fazer um vídeo mais curtinho, né? Me incomoda vídeo acima de 1h05. Mas reflitam bem, principalmente, sobre o avanço, o que tá acontecendo no Congresso. Gente, já tá na Câmara, já passou no Senado. Assim como a reforma tributária, a gente vai ter que esperar o texto entrar em votação para faltando 24 horas. Os deputados falaram: meu Deus, não deu tempo de ler o texto. Meu Deus, não deu. Cobrem, porque serão vocês que vão pagar esse prejuízo. Vou mandar o vídeo do Emílio lá no Telegram, né? Não custa nada. E se gosta do meu trabalho, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, onde registramos toda a história do Brasil. kimpai.com sem BR, e deixa aquele grande beijo, abraço, compartilha, né? Tamo junto. Valeu, meus amigos. Fui!